Olá a todos, mais uma vez obrigada por assistirem às minhas formações. O tema que vos trago hoje é a adesão à terapêutica. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a taxa de adesão em doentes crónicos nos países desenvolvidos é de apenas 50% no primeiro ano. Nos anos seguintes, a tendência é esta taxa diminuir. Nos países em vias de desenvolvimento, estima-se que a taxa seja muito inferior devido à escassez de recursos e às desigualdades no acesso aos cuidados de saúde. A nível mundial, este é um flagelo de saúde pública que acarreta inúmeras perdas económicas devido ao aumento do número de consultas e ao aumento do número de hospitalizações devido a complicações clínicas. A título individual, prejudica o tratamento e a qualidade de vida do utente, na medida em que lhe traz diversos problemas sociais, económicos e pessoais. Por definição, a adesão à terapêutica é o grau de concordância entre a prescrição médica e a conduta do paciente. Poderemos estar a referir-nos a um tratamento farmacológico, a uma mudança no estilo de vida ou ao seguimento de uma determinada dieta. Ou seja, no fundo, é o compromisso entre o paciente, que participa ativamente nas decisões, e a sua equipa de saúde. Quando nos estamos a referir a um tratamento farmacológico, quando da primeira toma, dá-se a iniciação do tratamento. A implementação é o período no qual a posologia prescrita é cumprida. Quando se dá a última toma, é a descontinuação do tratamento. E a persistência, o que é? A persistência é o período de tempo entre a iniciação e a descontinuação. No fundo, é o período de tempo no qual o tratamento está implementado. A não adesão pode ocorrer em cada uma destas fases ou em várias fases em simultâneo. Quando ocorre na iniciação, esta é feita de forma tardia ou nem sequer ocorre. Não há iniciação do tratamento. Na implementação é quando a posologia não é cumprida corretamente. E na descontinuação é quando esta é feita de forma precoce. A não adesão pode ser classificada em primária ou secundária. A não adesão primária é quando o utente nem sequer adquire os medicamentos. A não adesão secundária é quando este os adquire, mas por algum motivo não cumpre a posologia indicada. Matematicamente, a taxa de adesão é calculada através da divisão entre as doses efetivamente tomadas e as doses prescritas, vezes 100. Uma má adesão à terapêutica pode ser causada por diversos fatores, nomeadamente barreiras relacionadas ao utente, fatores socioeconómicos, fatores ligados à condição de saúde, influência do regime terapêutico ou fatores ligados ao sistema de saúde. Nas barreiras relacionadas ao utente, queria destacar o analfabetismo ou baixa escolaridade, o estado emocional, a debilidade motora, o medo de efeitos adversos, as expectativas e a falta de suporte familiar e social. Nos fatores socioeconómicos, o principal problema é a restrição ao acesso ao medicamento. Nos fatores ligados à condição de saúde, temos a cronicidade da doença, porque há doentes que abominam a ideia de tomar o medicamento cronicamente, a desvalorização da gravidade, a presença de doenças do foro mental ou que afetem as capacidades cognitivas. Na influência do regime terapêutico, temos esquemas posológicos complexos, as características organoléticas que desagradam o utente, a ocorrência de reações adversas, os desafios ou desconfortos na administração, como por exemplo a dor associada à administração de um injetável, e a ausência de benefícios terapêuticos. Nos fatores ligados ao sistema de saúde, destaco a sobrecarga dos serviços de saúde, a comunicação ineficaz e as falhas na distribuição de medicamentos que todos nós contactamos diariamente e que sabemos que pode levar a uma interrupção involuntária do tratamento do utente. Uma vez identificadas as causas da não adesão, há que delinear estratégias para contrariá-las. Em primeira instância, é essencial haver uma boa comunicação entre a equipa de saúde e o paciente. A linguagem deve ser clara e adaptada ao nível de escolaridade do utente.
Os profissionais devem adotar uma escuta ativa, de modo a detectar dúvidas ou dificuldades na adesão ao tratamento. E ainda devem esclarecer o utente para os benefícios daquele tratamento e para os principais efeitos adversos e como contorná-los. Por exemplo, na dispensa pela primeira vez de tramadol, um utente que vai iniciar tratamento, é uma boa prática alertá-lo que um efeito secundário bastante comum são as náuseas. E que isso ocorre só nas primeiras tomas, mas que se o desconforto for grande, o utente poderá tomar um antiemético 30 minutos antes da toma, o que irá ajudar a evitar que ele descontinue o tratamento precocemente. Sempre que possível, a posologia deve ser simplificada e adaptada aos horários do utente. Por exemplo, se for um medicamento que não tenha interações com alimentos, deve ser recomendado a toma junto às refeições, de modo a limitar os esquecimentos. Outra estratégia para minimizar os esquecimentos são as caixas organizadoras. Estas podem ser preparadas pelo próprio, por um cuidador ou por uma farmácia que realiza um serviço de preparação individualizada de medicamentos. Há ainda a estratégia de recorrer a alarmes no telemóvel. Existem caixas organizadoras que já possuem os próprios alarmes, mas quando isto não é uma opção, porque são muito mais dispendiosas, utiliza-se o telemóvel para agendar os alarmes. Estas caixas também são úteis para aqueles utentes que ficam sempre na dúvida se já tomaram um medicamento ou não. Quando o problema é a forma farmacêutica, sempre que possível deve-se trocar por outra para facilitar a adesão. Por exemplo, um idoso com problemas de deglutição poderá ser uma opção trocar as formas sólidas por líquidas. Em alguns utentes, nomeadamente nos polimedicados, o acompanhamento farmacoterapêutico é muito importante para aumentar a adesão à terapêutica. Este serviço permite detectar problemas da adesão e delinear estratégias para combatê-la. Permite ainda a elaboração de calendários, onde estão discriminados todos os medicamentos que o utente faz e a hora em que deve fazer, de modo a simplificar a terapêutica. Antes de qualquer intervenção na má adesão à terapêutica, é necessário detectá-la. Na literatura estão descritos alguns métodos para a detecção, mas não existe nenhum que seja padrão, porque todos eles apresentam falhas. A recomendação é utilizar mais do que um método em complementariedade. Existem métodos diretos e métodos indiretos. Nos métodos diretos, temos a dosagem de marcadores químicos, fármacos ou metabolitos no plasma, saliva ou urina. São métodos muito precisos, mas muito dispendiosos, pelo que não são utilizados na prática clínica. Os métodos indiretos são métodos muito mais falíveis, daí a recomendação de não usar apenas um, mas que podem dar uma ideia de se efetivamente há adesão ou não à terapêutica. Nomeadamente, temos a monitorização eletrónica, a contagem de doses administradas, o registro de medicamentos dispensados na farmácia, a monitorização do desfecho clínico e a elaboração de questionários. Vamos agora ver então cada um destes métodos indiretos. A monitorização eletrónica consiste na utilização de frascos de comprimido cuja tampa possui um microchip que registra a data e a hora da sua abertura. É um método dispendioso que não é passível de ser utilizado em larga escala, apenas em alguns estudos. A contagem de doses administradas consiste na verificação do número de comprimidos ou de doses administradas num determinado intervalo de tempo, a contar desde a última dispensa. Este método requer um registro regular do número de doses que estão na posse do utente e pode facilmente ser deturpado se o utente assim o quiser. Se ele quiser simular uma boa adesão, basta-lhe rejeitar o número de doses necessárias. O registro de medicamentos dispensados na farmácia consiste na verificação no sistema informático de quando foi a última dispensa.
Não é sinónimo de uma boa adesão, mas demonstra vontade da parte do utente em tentar cumprir o tratamento. A monitorização do desfecho clínico é uma forma de avaliar a adesão na medida em que, se há uma reação favorável ao tratamento, à partida ele está a ser cumprido. Por exemplo, se temos um utente sujeito a terapêutica antihipertensora, quando vamos avaliar a tensão arterial, ela está dentro dos valores normais, à partida o utente está a cumprir o tratamento. Quando há efeitos secundários, também é um indicativo de que o tratamento está a ser realizado. O método mais utilizado é a realização de questionários, devido à sua simplicidade e ao baixo custo. No entanto, é também um dos métodos mais falíveis, tendo em conta que muitas das vezes os utentes sentem necessidade de responder aquilo que acham que deveriam fazer e não o que efetivamente fazem. Um dos questionários mais conhecidos é o de Morisky, que inicialmente tinha 4 questões, mas atualmente já tem 8. Inicialmente foi validado apenas em língua inglesa, mas desde 2017 que já foi validado em português europeu com doentes hipertensos. A cada resposta afirmativa é-lhe atribuído um ponto e, mediante o somatório dos pontos do questionário, a adesão é classificada da seguinte forma: menos de 6 pontos, baixa adesão; 6 ou 7 pontos, média adesão; 8 pontos, alta adesão. Outro questionário muito conhecido é o de Aynes-Sackett. Este apenas possui 2 questões e é aplicado à toma de comprimidos, cápsulas ou drageias. Aqui, a taxa de adesão é calculada consoante o número de comprimidos tomados em função do número de comprimidos prescritos. Se esta taxa for superior a 80%, então considera-se uma boa adesão. Para concluir, após esta exposição, já percebemos que a adesão à terapêutica é um desafio na saúde mundial, pois é essencial para o sucesso dos tratamentos. Em primeira instância, é importante consciencializar os profissionais de saúde para esta problemática, de modo a que estes sejam capazes de detectar os problemas de adesão e consigam delinear estratégias para resolvê-los. Neste aspecto, o farmacêutico tem uma posição privilegiada devido à proximidade do utente e devido ao facto de criar uma relação de empatia que faz com que o utente se sinta mais à vontade para confidenciar quando não está a aderir corretamente ao tratamento. Obrigada por ter assistido. Para qualquer dúvida ou sugestão, pode contactar-me pelo e-mail que está presente no meu site e até à próxima formação.